Bom dia, meninos. Bem, hoje nós vamos seguir nosso assunto. Então, após a Semana de Arte Moderna, para que se divulgasse o que se queria em termos de literatura, em termos de escrita no Brasil, surgiram várias revistas e vários manifestos. Então, uma das primeiras revistas que surge é a revista Claxon. Nessa revista, então, seriam apresentados as características do que se desejava fazer em termos de arte moderna. Além da Claxon, outras revistas surgiram em São Paulo, no Rio de Janeiro e Minas Gerais. E daí os grupos, que grupos surgem? Então, nós vamos ter, em 1924, o surgimento do Manifesto da Poesia do Pau-Brasil, lançado por Oswald de Andrade. Oswald de Andrade encontrava-se neste momento em Paris. Esse movimento defendia a criação de uma poesia primitivista, constituída com base em uma revisão crítica do nosso passado histórico e cultural e na aceitação e valorização das riquezas e contrastes da realidade e da cultura brasileiras. Então, o Oswald de Andrade ele propõe a criação de uma língua brasileira, tanto que ele diz, né, tupi or not tupi. Então, se propunha então, o resgate do nosso passado histórico nesse manifesto da poesia Pau-Brasil, um nome bem sugestivo. Em 1925, Mário de Andrade lança em livro um ensaio chamado A Escrava que Não Era Isaura, onde ele apresenta algumas tendências da poesia modernista. Em 1926, Gilberto Freire lança o Manifesto Regionalista. Então, nesse manifesto, ele indica uma nova maneira de compreender a região nordeste do país, propondo um sentido de unidade. Em 1927, o Manifesto Verde-Amarelo surge como reação ao nacionalismo defendido por Oswald de Andrade no Manifesto da Poesia Pau-Brasil e aos matizes anarquistas do seu autor. Então, o Oswald de Andrade, nós vamos ver depois no estudo dos autores do modernismo brasileiro, ele é um escritor bastante revolucionário. Então, esse grupo verde-amarelo defendia um nacionalismo ufanista, ou seja, o que é ufanismo? É ver tudo que há de bom, né? Mas esse manifesto, então, apresenta uma evidente inclinação ao nazifascismo. Tomam a anta e o índio como símbolos da nacionalidade primitiva. Transforma-se depois esse grupo na escola da anta. A anta seria vista por eles como um animal símbolo do nacionalismo, porque a anta é um dos maiores mamíferos do Brasil. Em 1928, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e Raul Bob lançam o mais radical dos movimentos, que é o movimento antropofágico, né, ou a antropofagia. Esse movimento foi inspirado no quadro Abaporu, antropófago em tupi, que Tarsila tinha dado de presente ao Oswald de Andrade no seu aniversário. Aliás, Tarsila e Oswald de Andrade foram um casal. Eles propunham a devoração da cultura estrangeira. Então o antropofagia, então, devorar, né,
assim como os índios devoravam os seus inimigos para que as características desse inimigo ou de um herói, né, ficassem com eles, então eles propunham devorar a cultura estrangeira e, a partir daí, então, formar uma literatura, uma cultura nacional por excelência. Ao contrário do grupo ANTA, né, eles tomam o tamanduá como símbolo do seu movimento. Então, o grupo da ANTA, a ANTA, né, e o antropófago, então, o tamanduá como símbolo do seu movimento. Esse movimento, ele não nega a cultura estrangeira, mas eles também não a copiam nem a imitam. Então, eles devoram, aproveitam-se disso e criam em cima disso uma cultura, uma obra, né, nacionalista. Então, aqui está o Abaporu, que foi pintado pela Tarsila do Amaral em 1928. Hoje, essa tela está no museu em Buenos Aires. Vocês podem ler aqui, fica, né, bem interessante. Querem pesquisar mais, podem pesquisar.